Tricolor de toda a terra, estou aqui no bairro de Cascadura, Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. E um bairro onde eu praticamente fui nascido e criado. Estou visitando a casa do meu pai, hoje é meu aniversário, então eu vim fazer um negócio aqui na casa do meu pai, pedi meu pai se podia fazer um churrasco na casa dele para celebrar o meu aniversário. Eu estou dando uma volta aqui em Cascadura e eu achei legal fazer um vídeo aqui, né? Domingo em Cascadura não costuma ter muito movimento, né? É mais um movimento do comércio. Mas é um bairro que eu fui nascido e criado praticamente. Na verdade, eu sou nascido e criado em Engenheiro Leal, que fica aqui do lado de Cascadura, né? Cavalcante. Eu vivi nesses bairros aqui. Cascadura, Cavalcante, Engenheiro Leal, Madureira. É a minha terra mesmo, onde eu fui nascido e criado. Então eu falei, vou fazer um vídeo aqui no bairro, né? Aqueles vídeos que vocês gostam, caminhando, né? Pelo bairro e tudo mais. Então eu tô fazendo um vídeo aqui pra celebrar esse momento, né? Caminho do Flusão. Tem que estar, né? Nesse momento a gente tem que celebrar, né? O que estamos fazendo nessa temporada. O que está sendo esse Mundial de Clubes. Uma coisa realmente surreal que a gente está vivendo nesse ano. E se terminasse tudo agora, a gente teria um final de ano maravilhoso para a gente falar desse Mundial, independente do que viesse acontecendo na temporada, né? O que está acontecendo nesse Mundial de Clubes é marcante, é histórico e é para sempre, né? É para sempre realmente. Mas assim, galera, a gente, desde a vitória contra a Inter de Milão, eu acho que todo mundo vem percebendo que a conquista dessa competição, ela deixou de ser um sonho para se tornar uma grande realidade, né? É algo muito possível, né? E quando eu falo muito possível, não é por conta de cagada. O Fluminense está tendo resultado de cagada. Não, cara. O Fluminense está tendo desempenho, né? O Fluminense está desempenhando de uma forma que ele tem jogado de igual para igual com seus adversários, independente de quem é o seu adversário. Eu sei que vai ter sempre aquele pessoal, tipo, os flamenguistas mesmo que falam, né? Que por conta da inveja. Eu encontrei um até agora aqui. Não diria que inveja, né? Porque é um amigo, assim, um colega de infância, mas que falou assim, não, porque esses caras na chave mais fácil. Cara, isso não existe, né? Aí eu falei, pô, e a gente pegou a Inter de Milão, vice-campeão da Europa, então é fácil como? Mas a Inter de Milão ficou baleada depois daquela goleada pro PSG. Eu falei, cara, é sempre a mesma desculpas, né? Eu quero ver a gente chegando na final, né? Passando pelo Chelsea. E se a gente enfrentar um desses gigantes e ganhar, aí qual vai ser a próxima desculpa para tentar desmerecer a conquista do Fluminense? Eu acho isso muito feio, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar as coisas, as conquistas, quando não são nossas também, independente de qualquer coisa. Mas eu sempre falei isso pra vocês aqui. A gente tem que valorizar nossas conquistas. A gente não tem que esperar que rival valorize nossas conquistas. A gente tem que, principalmente, não podemos esperar que a mídia valorize nossas conquistas. Por isso que eu falo uma coisa pra vocês. E eu acho que isso tem que ficar gravado aqui. Essa conquista do Fluminense, essa classificação na semifinal, ela não é uma conquista do futebol brasileiro. Ela não é uma conquista do futebol sul-americano, tá? Eu tava pensando sobre isso. Ela é uma conquista do Fluminense e do seu povo. Porque nós nunca fomos abraçados, nós nunca fomos acolhidos pelo futebol brasileiro, pela comunidade do futebol brasileiro, muito menos pela Conmebol ou pela CBF. O Fluminense sempre foi muito maltratado pela comunidade do futebol brasileiro e sempre foi muito maltratado pela CBF e a Conmebol, né? Sempre relegado. Então eu acho que não é essa conquista dessa semifinal, e se vier coisa maior, ela não é uma conquista do futebol brasileiro. É óbvio que, porra, isso soa positivamente para o futebol brasileiro, para a Conmebol, para a CBF, e isso, independente da nossa vontade, isso soa positivamente para eles, porque é o futebol brasileiro, né? O Fluminense representa as cores do Brasil, embora as cores dele sejam bem diferentes das cores do Brasil, né? Ele representa. Ele é afiliado à Conmebol, ele é afiliado
a CBF. Então, claro que sim, que para esses vira um marketing muito grande, inclusive para o próprio futebol brasileiro. Né? Se o torcedor rival não fosse tão apaixonado como nós também somos, eles estariam torcendo para o Fluminense, porque a vitória do Fluminense com certeza trará frutos muito positivos para o futebol brasileiro e trará frutos inclusive para o Campeonato Brasileiro. Então sem dúvida, grana, maiores investimentos, sem dúvida, se o Fluminense conquista esse Mundial de Clubes, independente de conquistar ou não, onde ele já chegou, ele já está ajudando e contribuindo muito com a marca do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Mas, para além disso, a conquista do Mundial de Clubes teria um impacto ainda mais absurdo e devastador no futebol brasileiro como um todo sul-americano. Mas assim, o que eu falo pro torcedor do Fluminense é o seguinte: a gente não pode ficar encarnando essa coisa de que não, somos o Brasil. Gente, tá todo mundo torcendo contra o Fluminense. Tirando talvez o torcedor gremista, que ama o Renato Gaúcho, talvez tirando o torcedor gremista, todo mundo está torcendo contra o Fluminense. Eu não tenho essa ilusão de que estão torcendo pro Fluminense. Eu até acho o seguinte, cara, eu acho que, tipo assim, podemos falar que o pessoal, quando que vem felicitar a gente, que torce para outros clubes, eles realmente estão fazendo de sinceridade. Torceram contra, mas reconheceram a grande atuação e o orgulho que o Fluminense está dando ao futebol brasileiro. A galera, por mais que torça contra, quando eles falam com a gente, eles falam realmente no sentido de parabenizar por gostar da gente e por estarem orgulhosos, mas não porque torceram para o Fluminense. Todo mundo está sendo contra. E o Fluminense, pelo que ele passou com a imprensa, com os adversários, ele não tem que ficar com esse discurso de que estamos representando vocês, não. Porque quando houve o lance lá da Portuguesa, a primeira coisa que fizeram foi colocar na conta do Fluminense. Uma coisa que claramente o Fluminense não tinha nenhum envolvimento. Ele foi um dos beneficiados por conta, né, da cagada que a Portuguesa fez. E que pode ter tido a influência de uma outra instituição que a gente não pode afirmar, mas que acabou no fim, salvando o Fluminense do rebaixamento. Mas a mídia não perdeu tempo, né? Parecia uma coisa até meio que orquestrada para livrar a cara de outras instituições, outros entes. Já saíram atacando o Fluminense. A mesma mídia que apregou ao Fluminense a imagem de time corrupto, tapetão, virada de mesa, por conta do fatídico ano de 97, né? 97, em que houve aquele não rebaixamento por questões que não envolviam o Fluminense, mas mais uma vez o Fluminense foi acusado injustamente de uma coisa que ele não tinha nenhuma participação. A mesma coisa o ano 2000, a Copa João Avelange, o escândalo do Sandro Hiroshi, São Paulo, Sandro Hiroshi, Botafogo, que mais uma vez a imprensa não perdeu tempo de atacar o Fluminense. Então a gente não representa futebol brasileiro, a gente não representa, a nossa narrativa tem que ser essa: a gente não representa vocês, imprensa, e nós não representamos o futebol brasileiro, nós representamos o nosso povo, a nossa gente, o Fluminense Futebol Clube. E já fizemos história, mas podemos ir muito mais longe. Agora a gente pode dar um salto absurdo que nunca ninguém deu aqui no Brasil. Já chegamos a um ponto que ninguém chegou. O Fluminense chega na semifinal da maior competição de clubes já vista na história do futebol, né? A maior competição interclubes, que é essa Copa do Mundo. O Fluminense é semifinalista e é uma marca que nem os campeões mundiais de clube conseguiram. Então é algo a se valorar muito, que a gente tem que sim considerar e ter muito orgulho do que o Fluminense está fazendo. Mas olha, o Fluminense não é Brasil não, o Fluminense é sua gente. Eu acho que essa é a narrativa principal que tem que ficar. Esse é meu ponto de vista sobre isso aí, galera. Eu tô chegando já quase aqui na casa do meu pai, uma caminhada legal, e a partir de amanhã a gente já vai trazer aí informações, coisas relacionadas ao Chelsea. Valeu? Um abraço aí, saudações tricolores. Valeu!